Esta é a Arcai. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é Hipócrates, e o nosso convidado super especial para falar sobre essa personagem é o professor Henrique Cairuz, professor titular de Língua e Literatura Grega da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou a Flávia Amaral e comigo nessa gravação estão Gabriele Cornelli e Fernanda Pio na produção. Seja muito bem-vindo, professor Henrique. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Flávia. Obrigado, Gabriele, Fernanda, equipe do Arcai. É uma honra estar aqui com vocês nesse podcast que eu sempre ouço e do qual eu sou fã, como toda a comunidade de estudos clássicos do Brasil inteiro e até fora do Brasil, né? O sucesso do podcast já está grande. E é por conta de contribuições como a sua, né, e a dos outros convidados que a gente consegue fazer esse trabalho. Então é muito importante tê-lo conosco. Bem, como todos já sabem, a nossa primeira parte é sobre o pesquisador, né, o nosso convidado. Então, professor Henrique, nós gostaríamos de saber, em primeiro lugar, como que foi o seu caminho até as letras clássicas? Qual foi o seu interesse nessa área? Bom, eu comecei meu interesse, na verdade, por a área de letras, e mais especificamente por estudo de textos. E foi assim que eu me interessei pelas letras. E também pelo estudo da poesia, que era uma paixão minha, sempre foi uma paixão minha. Nunca podia imaginar que eu fosse parar na área de estudos clássicos. Eu conheci os estudos clássicos, na verdade, na Faculdade de Letras, como a maioria das pessoas que entraram na Faculdade de Letras. Embora meus pais, por caminhos diferentes, minha mãe pela religião, meu pai pelo direito, fossem fãs do latim, mas naquela perspectiva muito antiga, né, e eu tinha o latim como uma língua muito importante, mas era só isso. E quando eu cheguei na faculdade, me encantei pelos estudos clássicos, mas também me encantei paralelamente pelas línguas indígenas, que eu fiz estágio no Museu Nacional em línguas indígenas, e fiquei nisso durante toda a minha graduação, e fiz uma formação paralela em estudos comparativos de línguas indígenas e em estudos clássicos. No mestrado, a prova de mestrado é que realmente definiu a minha carreira, e quando eu optei por um mestrado em letras clássicas, ali naquele momento eu estava selando, sem saber, obviamente, o meu destino, e a partir dali é que eu me dirigi de modo exclusivo a essa área que é a nossa área amada de todos nós aqui, nosso vício, digamos assim. Henrique, ficamos muito contentes. Primeiro, muito bem-vindo para o nosso podcast, sempre um prazer te ver. Nós nos tratamos como ex-presidente da SBEC com muito respeito e estima, além de amizade, e eu acho que é muito importante a tua presença também nesse podcast, porque você é parte também da história da nossa comunidade, né? Uma história mais recente, porque você é um cara bem novo, né? Mas uma história importante da nossa comunidade dos estudos clássicos, né? Porém, antes de entrar nesse ponto, até por sugestão agora da Flávia, conta um pouco mais sobre essa questão das línguas indígenas e como é que você, desde então, você tem pensado um pouco essa questão das línguas indígenas e das línguas clássicas no teu percurso, e se você tem alguma ideia de como, de certa maneira, pensarmos uma sinergia dentro das letras clássicas e das línguas indígenas hoje. Bom, para começar, as línguas indígenas, as culturas indígenas, as línguas, porque a gente somos eu sou da área de letras, então a parte das línguas se destacou mais no meu percurso, mas se eu fosse da área de antropologia, seguramente seriam outros fatores que seriam mais importantes, né? Mas a língua se destacou mais por conta da minha formação mesmo. Mas isso veio do primeiro ano, em 1986, quando eu estava fazendo aquele curso obrigatório de linguística na universidade. Um professor percebeu meu nascente, embrionário interesse pelas letras clássicas, tanto pelo latim quanto pelo grego, e me sugeriu de largar isso com muita ênfase, embora ele fosse um conhecedor profundo de grego, ele já faleceu já, esse professor, e disse que isso não levava a nada, que isso não tinha um interesse, que eu ia ser o inútil, e que eu fosse, então, me interessar por línguas indígenas, que isso sim poderia ter alguma utilidade para a nação. Eu poderia ser útil para o meu país, e não estudando grego, porque eu ia ser só um arauto, digamos, do imperialismo, né? Naquela época não se usava expressões que nós usamos hoje mais correntemente, como eurocentrismo e tal, usavam-se outras, você deve lembrar disso. Eu estou me referindo aí, só para relembrar, a 1986, então até o vocabulário era outro. Mas depois disso, por coincidência ou não, eu fui convidado para ser estagiário do Museu Nacional por uma professora de linguística, que gostou lá de alguma prova que eu fiz, algum trabalho que eu tenha feito, não sei porquê, me convidou para ser
ser estagiário do Museu Nacional, e ali eu tive mais contato com as línguas indígenas, especialmente com as línguas caribe. Mas o que aconteceu é que a própria professora que me orientava não via possibilidade de relação entre os estudos clássicos e as línguas indígenas. E eu mesmo nunca vi isso, exceto talvez porque as línguas indígenas abrem a cabeça da gente para as possibilidades que as línguas têm, as possibilidades inusitadas que as línguas têm. Então, tira um pouco a nossa cabeça da maneira de organização linguística que nós aprendendo as línguas chamadas indo-europeias. E esse ponto é muito interessante, mas eu só fui fazer uma relação entre esses dois pontos iniciais da minha formação só depois, na minha última tese, em 2018, quando eu fiz a tese para titular, que aí eu liguei as pontas e pensei nisso, nessa relação. E aí fui pesquisar, claro, né? Foram anos de pesquisa. Tive o privilégio de poder fazer essa pesquisa com muita calma, graças à benevolência dos meus colegas do meu departamento, que me concederam 6 meses fora da sala de aula para que eu pudesse fazer essa pesquisa, e eu a fiz. E aí eu percebi que o século XVII se impunha como um marco de alguma coisa importante nessa relação entre os estudos clássicos e o que nós entendemos pelos povos autóctones brasileiros, ou povos originários. Pois é, Henrique, estava pensando nessa tese que você já publicou, né? A Natureza Degenerante, o Brasil de Hipócrates. Lembro que você apresentou ela também num dos nossos seminários Arcai durante a pandemia. Foi muito importante. Estava pensando exatamente nisso, se você havia chegado a algum termo nesse diálogo inicial entre os estudos clássicos e, de fato, o mundo indígena, a cultura indígena, né? E você chegou nisso, você estava falando no século XVII, né? Talvez a gente vai falar um pouco mais disso no segundo bloco desse programa, mas queria aqui registrar primeiro a minha grande estima por esse trabalho que você fez, porque de fato é algo que ainda está faltando, diria assim, do ponto de vista mais amplo, né, na nossa comunidade brasileira de estudos clássicos, né, fazer esse tipo de relação com o mundo pré-colombiano, com o mundo indígena, com o mundo ameríndio em geral, dessas pesquisas. Então, achei muito interessante, eu queria te perguntar depois um pouco mais sobre isso. Mas acho que a Flávia vai agora te perguntar uma coisa que nos interessa mais sobre a tua atividade hoje lá no UFRJ também, não é, Flávia? Isso. A minha pergunta, na verdade, é sobre a coordenação, né, do ProAIRA, o Programa de Estudos em Representações da Antiguidade. Então, a gente sempre gosta de trazer notícias sobre esses grupos, sobre essas atividades. Então, conte um pouco para nós quais são os trabalhos, o teor dos trabalhos desse grupo. Bom, esse grupo nasceu em 2006, ele se oficializou no começo de 2007, ele fazia parte, num primeiro momento, do Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas da UFRJ, do qual eu fazia parte então, mas logo depois eu me afastei do programa e, é claro, como era coordenador do curso, veio comigo esse núcleo de pesquisa, que a gente às vezes chama de laboratório, às vezes de núcleo de pesquisa, os nomes variam um pouco, o programa de estudos, e então ele ficou vinculado depois ao programa ao qual eu me vinculei, os 2 programas aos quais eu me vinculei, a saber o de filosofia da UFRJ, onde atuo lá junto com o nosso colega, Gabriele, o Fernando Santoro, e também ao programa de linguística aplicada, que me dá uma inserção na área de letras e no instituto no qual eu estou lotado como funcionário público. Ele nasceu da observação. Hoje em dia, os 2 programas de pós-graduação em letras clássicas que nós temos no Brasil, que são da USP e da UFRJ, tem a chamada linha 3, ou a terceira linha, que é a linha que é relacionada à recepção dos estudos clássicos. Na verdade, o ProAIRA nasceu da observação de que isso já era uma demanda, já era uma necessidade para se fazer, se pensar exatamente nisso que o Gabriele mencionou há pouco tempo, que é a relação entre a gente, nós aqui, nesse extremo ocidente, se é que pode se chamar assim, não sei nem como chamamos, nas Américas, né, todos nós aqui nas Américas, mesmo a Flávia, e o chamado Novo Mundo, e o Velho Mundo, o que a partir dos estudos clássicos a gente pode pensar dessa flexão conflituosa, sem absolutamente negligenciar os conflitos. Então, a primeira coisa que me ocorreu, quando a gente montou o grupo, na verdade, Tatiana, eu e mais uma professora na ocasião, que não está mais aqui, e pensamos na formação do grupo que recepção não seria um nome adequado para isso, porque não daria conta do que isso naquela época já,
até, do que nós estávamos estudando. Ainda não estava na moda, na história, a palavra representação. A palavra ainda era... mesmo o Chartier não tinha ainda divulgado esse conceito, como hoje em dia nós conhecemos muito via o Chartier e outros teóricos, mas a gente já achou que esse era o conceito que nos representava, a representação nos representava. Então, a gente deu ao grupo o nome de representações, Programa de Estudo de Representações. Como aquele programa estava ligado, naquele momento, ao programa de pós-graduação em Estudos Clássicos, a gente achava que o programa de pós-graduação em Estudos Clássicos, esse lugar da recepção, como se diz muito frequentemente, ou da representação, como preferimos dizer, seria talvez o lugar dos pós-doutorados. A gente ousou colocar o nome de altos estudos, porque seria o lugar para receber os pós-doutorandos, o que nunca aconteceu. O que nunca aconteceu, mas também nunca aconteceu de recebermos ninguém do programa de clássicas, nem pós-doutorandos, nem doutorandos, nem ninguém, exceto os meus orientandos até então. A Tatiana nunca chegou a atuar no programa de clássicas, eu saí do programa de clássicas, então nós resolvemos, depois de algum tempo, tirar o altos estudos, porque ficou uma coisa meio esquisita. Mas a sigla ficou, ProAre, esse A aí do altos estudos, e ficou Programa de Estudos em Representações da Antiguidade. Como acontece frequentemente com siglas, né? O próprio CNPq tem um nome e a sigla se refere ao nome antigo do CNPq e muitos outros órgãos. E assim ficamos, né? A PANPUL também tem essa história. Eu falei, não tem problema, a sigla se refere a uma história do grupo, e ponto final. O nosso grupo tem uma dinâmica muito específica. A gente tem encontros semanais, onde discutimos as teorias que caracterizam o grupo, que são todas relacionadas ao conceito de representação. Faz parte dessas reuniões, sobretudo os alunos mais novos do grupo. Uma vez por semana, todos os membros do grupo fazem o que nós chamamos de rodada de pesquisa, onde nós damos uma espécie de um relatório do que fizemos naquele mês, em relação às nossas pesquisas. E uma vez por ano, nos encontramos com o nosso núcleo de São Paulo. Antigamente nós tínhamos também núcleos no Espírito Santo, em Juiz de Fora, mas esses grupos se emanciparam, foram criando asas e desenvolveram seus próprios grupos, saíram do ProAre e foram criar os seus próprios núcleos, o que eu achei muito saudável. Então, a gente... Eu estava pensando, agora que você falou um pouco dessa avaliação de como se estruturou o grupo, você tem uma longa experiência também de entender como é que estão os estudos clássicos no Brasil em geral. Não somente pela presidência, mas por você ter acompanhado a SBEC desde a sua infância, creio, né, Henrique? Qual que é a tua avaliação hoje, pensando, por exemplo, o que foi 20, 30 anos atrás, os estudos clássicos no Brasil e hoje? Qual a tua avaliação? O que a gente acertou? O que a gente ainda não acertou? Eu acho... Puxa, Gabriele, que pergunta impressionante a sua. Mas você também pode responder essa pergunta melhor do que eu, né? Porque você foi presidente da SBEC e você soube conduzir a SBEC muito bem. Para começar, eu acho que a gente... nossos estudos clássicos está crescendo muito no norte do Brasil. No norte e no nordeste, mas sobretudo agora no norte. E de uma forma que ainda não está integrada àquela força que era hegemônica do sul, quer dizer, do sudeste, né? Sul-sudeste. Então, eu acho que a gente está precisando muito, nesse momento, pensar em formas de integração desses dois para não criar forças paralelas. Eu acho que o grande problema dos estudos clássicos são esses núcleos paralelos que vão surgindo e que desintegram um pouco uma força que poderia ser mais representativa da área. Uma área que, inclusive, volta e meia, ela entra em questão. Eu me lembro que em vários momentos na SBEC foi questionado se há uma área de estudos clássicos. Até mesmo já foi questionado se é uma área de letras clássicas, o que eu acho até mais grave. O que caracteriza essa área? Isso já foi colocado e foi um debate bastante interessante, bastante acalorado, mas ao mesmo tempo muito profícuo, mas ainda não concluído. Mas, de qualquer forma, em relação à política dos estudos clássicos no Brasil atualmente, o que eu vejo é que é preciso fazer uma integração maior e repensar os estudos clássicos em virtude do crescimento deles, sobretudo no norte do Brasil, e pensar quem são essas pessoas e como elas podem ser integradas ao velho grupo, né? A gente está dando uma agora de velho continente em relação ao novo continente. Eles são quase que o novo mundo em relação aos estudos clássicos no Brasil e nós o velho mundo. Então é preciso que a gente olhe para eles e perceba a presença deles, o valor deles. E também que eles se apresentem ao Brasil de uma forma que não seja de uma forma paralela, mas sim integrada.
E para isso há que haver espaço. Com relação ao conteúdo dos estudos, eu penso que a gente ainda está um pouco defasado no que se refere às reflexões em relação a isso. Grandes passos foram dados, esses passos, geralmente, a vanguarda das reflexões sobre a epistemologia dos estudos humanísticos e estudos clássicos especificamente, vem da história, tem vindo da história, porque a história tem uma reflexão epistemológica geralmente mais elaborada. Então, eu acho que, e além do que, todos nós, da filosofia ou das letras clássicas e também da história, lidamos com o passado e a história tem um instrumental mais apurado para lidar com esse material que é o passado. Eu poderia dizer mais algumas coisas, mas eu acho que está bom por enquanto. Eu vou só fazer a última pergunta do nosso primeiro bloco, resgatando um pouco o que você falou lá no início da sua família, né? Que você falou, né, que da tua mãe você, de certa maneira, herdou um pouco do caráter religioso vinculado aos estudos clássicos. Então, a gente gostaria de fazer uma pergunta em relação a isso, né? Nós sabemos que você é padre da Igreja Ortodoxa Grega, e a gente queria saber como que é conciliar essas visões de mundo que, aparentemente, ou de maneira inicial, podem parecer distintas, né? A visão acadêmica e a visão religiosa. Obrigado, Flávia, pela pergunta. A minha participação na Igreja Ortodoxa vem da família, é claro, né? Meu pai é de família libanesa e de tradição libanesa, e embora a família Cairuz seja uma família, até o próprio nome, para quem conhece a história do Líbano, sabe que é um nome maronita, apesar disso, meu pai frequentava muito a Igreja Ortodoxa. Quando eu fui estudar grego, eu tinha um amigo que ficava insistindo de novo nessa história da inutilidade do grego antigo, porque ele dizia para mim assim: Henrique, as línguas são feitas para se comunicar, e você com essa língua, que não tem ninguém que fala, vai se comunicar com quem? Você tem que estudar grego moderno. E eu fui estudar grego moderno. Quando eu fui estudar grego moderno, o meu professor de grego de moderno, no segundo ano de estudo de grego moderno, eu descobri que ele era um padre ortodoxo, e me convidou para frequentar a igreja ortodoxa dele. Eu já frequentava a igreja ortodoxa árabe, e assim fui me envolvendo com a igreja ortodoxa, comecei a cantar, ajudar, porque o ritual é todo em grego antigo. Então, a única relação que eu faço entre a minha carreira, realmente, entre a minha carreira acadêmica e a minha atuação na igreja ortodoxa é o fato do grego, do estudo de grego me ajudar, porque toda a ritualística, sem exceção, é em grego antigo. Então, isso, é claro que essa relação não posso deixar de ter. Agora, de resto, eu sempre quis fazer algo paralelo, né, de modo que os meus alunos sempre ficam muito chocados quando descobrem que eu sou padre ortodoxo. Nunca podem imaginar que aquele maluco, professor de grego, né, que fala umas coisas estranhas em sala de aula, seja um padre ortodoxo. É sempre uma coisa meio surpreendente para eles. Vários me cancelaram. Você deu uma utilidade, né, Henrique? Deu uma utilidade, finalmente, né? Respondeu a todos os teus detratores e aos detratores do grego antigo. Isso pegou, de fato, né, resolveu 2 problemas de uma vez só, né? Muito bom. Muito bom conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, professor. E agora a gente faz, então, uma pausa para falarmos na volta sobre Hipócrates. Você ouve podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaionb. E lembre-se, Arcai é com CH. Bem-vindos novamente, então, ao nosso podcast sobre Hipócrates, hoje com o professor Henrique Cairuz. Professor Henrique, então vamos iniciar de fato sobre Hipócrates, né? Cuja referência mais geral em relação ao nosso público seja o juramento, né, que os alunos de medicina fazem. Mas antes disso, nos conte quem foi Hipócrates e qual de fato é a sua ligação com a medicina. Bom, Hipócrates é um nome sobre o qual estão recolhidos um pouco mais de 60 textos que são editados com o título de Corpus Hipocraticum. Existiu essa pessoa Hipócrates.
E o livro Textos Hipocráticos, editado pela Fiocruz, de autoria do Wilson Ribeiro e minha, tem ali uma espécie de uma biografia de Hipócrates e aquelas vidas, né? A vida é um gênero, é um gênero literário muito corrente na antiguidade, sobretudo, mas não somente na antiguidade tardia. Hipócrates existiu de fato, mas o mais importante são esses textos recolhidos sob o nome dele, alguns totalmente discrepantes entre si e alguns muito importantes para a formação do pensamento, e não só do pensamento médico, mas também do pensamento filosófico, como diz Platão no Fedro, por exemplo, na famosa passagem do Fedro 270c, onde ele mostra a importância filosófica de pensar hipocraticamente, quando ele fala da relação entre o geral e o particular. Mas também é importante para a formação do pensamento político também, e não só porque o pensamento político tem um débito para com a medicina, mas porque essas coisas se entrecruzam de forma, às vezes, igual, ou seja, um influencia o outro. Então, você encontra desde isso aí, o Gabriele é um grande especialista nos pitagóricos, né? Leis da do Alquimeu de Crotona, a gente vai encontrar que tem formação médica, pelo menos assim diz a lenda, a gente vai encontrar ali a relação muito clara entre o pensamento político e o pensamento médico. Essa relação entre pensamento político e pensamento médico, ela vai em vários tratados, digamos, mais epistemológicos, há vários tipos de tratados, há tratados que são principalmente práticos. Eu acho que Hipócrates é mais conhecido pelos aforismos, que na verdade são coletâneas de ideias de vários tratados que são recolhidas sobre esse nome, e como diz o nome, são aforismos, né? E aquele famoso primeiro, a arte é longa, a vida é breve, que muita gente, inclusive, tatuou aí nos corpos. Então, isso aí eu já vi essa tatuagem de várias maneiras, é muito curioso. Bom, eu me interessei por Hipócrates porque eu comprei, quando eu era aluno no primeiro período, eu comprei o famoso Litré do Hipócrates, que está justamente aqui atrás de mim, que é uma edição do século XIX, do Hipócrates, e talvez eu seja a única biblioteca particular do Brasil que tem essa obra. As bibliotecas públicas não há, só na UFRJ tem dois exemplares dessa coleção inteira, mas é uma coleção do Corpus Hipocrático, a única edição até hoje feita completa do Corpus Hipocrático, entre 1839 e 1862. E é uma edição que tem todo o Corpus Hipocrático, claro, traduzido pelo Émile Litré, que é um discípulo dissidente de Comte, um positivista. Então, é uma leitura que ele faz positivista de Hipócrates. Mas essa leitura positivista, ela perdurou durante muito tempo, durante muitas décadas, e talvez até mais do que um século. Então, o Hipócrates, como essa coisa dessa idealização dos gregos como o pai disso, o pai daquilo outro. Então, o Hipócrates não seria apenas o pai da medicina, mas também seria o pai da própria ciência, do próprio saber científico, da própria constituição científica. Mesmo Cornford, que é outro pensador bem tradicional, em dois sentidos tradicional da cultura grega, e apesar de ele ter gritado, não, isso não é, o Hipócrates não era fazer ciência, ele fazia pensamento empírico, é diferente, mesmo assim, ele ficou como uma espécie de um baluarte dessa incipiente ciência atribuída à antiguidade. E aí eu achei que tinha que fazer alguma coisa com isso, e aí eu resolvi estudar Hipócrates. Henrique, muito interessante esse percurso. Eu queria um pouco te perguntar sobre o impacto que essas publicações e os estudos modernos sobre Hipócrates tem, de fato, sobre a medicina contemporânea. Vou contar de onde vem essa pergunta, né? Várias vezes na minha carreira eu fui assistir, por exemplo, festas de formatura de carreiras da área de ciência da saúde e da vida, e aí no final, em algum momento dessa festa de formatura, eles leem, né, repetem, meio que mecanicamente, de uma forma bastante rápida, inclusive, o juramento de Hipócrates, né? E eu sempre fiquei pensando, será que eles, de fato, sabem o que estão jurando? Né? Qual é o sentido de jurar sobre um juramento que fala coisas estranhíssimas, né? Como não pode fazer cirurgias ou coisa desse tipo? Conta um pouco para nós essa relação entre o Hipócrates, especialmente o juramento, talvez, e a medicina contemporânea. Qual que é a sua impressão sobre isso? Bom, eu preciso dizer, em primeiro lugar, que 90% do sucesso da minha carreira, se é que há algum, se deve ao fato do Wilson ter colocado no livro Textos Hipocráticos o juramento de Hipócrates. E ele traduziu e ele comentou. E esse livro foi um best-seller entre os médicos, um verdadeiro best-seller. Eu tenho certeza que uma das produções de estudos clássicos que mais vendeu no Brasil, mas para ninguém de estudos clássicos praticamente, só para médicos, por causa do juramento de Hipócrates. E é um livro que
que faz esse sucesso justamente por causa dessa estranheza. A primeira frase já diz tudo, né? Juro por Apolo, por Igea. Sim, mas Igea, Apolo, é claro que os médicos fazem um juramento adaptado disso, né? Evidentemente. E ficou com esse nome de juramento de Hipócrates. Mas o que é mais interessante é que esse juramento de Hipócrates, por estar como uma grande peça deontológica da medicina, isso canonizou de uma forma cristã Hipócrates como um sujeito bonzinho, um sujeito que vai fazer, que vai garantir a deontologia, a ética médica. E qualquer coisa que um médico faça de errado, e não são poucas as coisas que fazem, pode dizer assim, mas Hipócrates, você não fez o juramento de Hipócrates, e é claro, quem conhece diz assim, não fez, né? Porque é claro que não vai jurar por Apolo, e se fez também, né? O que vale um juramento por Apolo, né? A não ser que ele seja um politeísta, enfim. De qualquer forma, é claro que esse juramento de Hipócrates não é o que se faz hoje, não é o juramento de Hipócrates que nós temos no corpus hipocrático, e essa diferença é muito curiosa, Essa ideia da cirurgia, por exemplo, diz respeito a uma escola médica, sobretudo. Então, de modo que a gente atribui o juramento de Hipócrates a uma das escolas médicas, justamente aquela escola que tinha uma certa resistência às intervenções mecanicistas, ou as chamadas manobras, e que pensavam muito na saúde do ponto de vista da homeostase. E isso permeia a ideia de atuação do médico que está presente no juramento de Hipócrates, assim como em outros tratados, evidentemente. Né? Certo. E assim, é interessante você tocar nessas questões de diferenças do que seria esse texto original e a adaptação que se faz hoje. Então, a próxima pergunta é mais ou menos sobre isso, em relação ao conceito de doença. Né? Qual é, então, esse conceito de doença para Hipócrates e de que forma esse conceito se diferencia hoje, na modernidade, dentro da medicina? Esse é um tema, Flávia, ao qual eu me dedico ainda, não de uma forma agora protagonista, mas secundariamente. Bom, em primeiro lugar, não tem um Hipócrates, né? São vários pensamentos ali, o corpus hipocrático ele é muito plural, são de vários autores, de várias épocas, mas a gente pode dizer que existe algo que se identifica com o pensamento hipocrático. Sim, apesar dessa variedade de pensamentos ali presentes. Escola de Quinido, escola de Cóias, são várias escolas, essas duas são principais, mas há outras que estão ali concorrendo com várias maneiras de se ver a saúde e a doença. No entanto, a gente pode identificar que o que caracteriza em relação à saúde e à doença o pensamento hipocrático, especificamente esses pontos, não estou falando do ponto terapêutico, é a perspectiva homeostática. E essa perspectiva homeostática, ela foi absolutamente dominante durante muitos séculos mesmo. E mesmo depois da tese de Georges Canguilhem, que revê isso de uma forma muito corajosa, e um dos vieses da minha pesquisa atual é justamente que Hipócrates é esse do qual Canguilhem fala, quando ele faz essa relação, quando ele faz essa pequena história da homeostase, que ele fala desse pensamento hipocrático, eu acabei, depois de muito, com a ajuda de uma grande orientanda que eu tive, consegui identificar de onde ele tira esse Hipócrates, que não é exatamente do corpus hipocrático, né, de uma leitura secundária, mas muito interessante, muito importante historicamente falando, em relação à história do pensamento. O fato é que, apesar disso, figuras como Cannon e tudo mais voltam, com o livro Sabedoria do Corpo e outras obras, voltam a postular essa ideia da homeostase. A nossa própria medicina mecanicista, daquela dos exames de sangue e tudo mais, que indicam aquele valor de referência e tudo mais, indicam ainda uma perspectiva homeostática da medicina. E, nesse sentido, a gente tem uma preservação do pensamento hipocrático, ou melhor dizendo, uma presença do pensamento hipocrático até hoje. Se a gente pensar em outras medicinas que não são ocidentais, a gente vai ver como é diferente essa perspectiva. Né? E mesmo hoje, a partir de abordagens mais contemporâneas, que ainda não são hegemônicas, mas que eles existem, como isso varia. O caso das pessoas chamadas de necessidades especiais, ou pessoas com deficiência, por exemplo, toda essa normalidade é repensada e toda essa medicina hipocrática é colocada em jogo a partir de uma nova perspectiva de como lidamos socialmente com as chamadas deficiências ou as especificidades do corpo. Me permita, Henrique, aqui nesse ponto, emendar um pouco essa sua fala com relação à influência dessa medicina hipocrática que você estudou na sua tese de titularidade para a questão da medicina
no Brasil. Conta um pouco mais sobre essa influência que aquilo que foi lido como hipocrático no século XVII acabou definindo, digamos assim, para a medicina brasileira. Essa tese também responde, Gabriele, a algo que a mim, a você, eu não digo a Flávia e a Fernanda, porque eu não conheço ainda tão bem a Fernanda e a Flávia um pouco mais nova do que nós, mas que vai cansando a gente esse endeusamento ou essa demonização dos estudos clássicos. Então, o que eu quis, em primeiro lugar, como algo eurocêntrico e ligado a um processo de colonização, aí é demonizado, outra hora como algo que é intrinsecamente bom, é superior pela qualidade pela elaboração, pela qualidade, perfeição da sua natureza mesmo, então é considerado algo superior. Eu fiquei pensando, não é possível a gente repensar isso de outro viés, e aí eu fiquei pensando, eu inspirado muito num artigo de uma professora da Fiocruz, a Lorelai Brilhante Cury, que ela escreveu um artiguinho de divulgação chamado Mais Influências, onde ela fala justamente de como os viajantes chegavam aqui no século XVII com Hipócrates debaixo do braço. Já estava se referindo justamente a esses viajantes que eu trabalhei na minha tese, que são os viajantes que vieram, os grandes intelectuais e médicos e cientistas da época, nós chamaríamos de naturalistas, que vieram com Hipócrates debaixo do braço para ver o Brasil, porque o Hipócrates tinha essa obra, que é o Ares, Águas e Lugares, que é justamente como se deve olhar para a outra terra como outro, que ele estava pensando na Ásia, a Europa pensando na Ásia. E eles tentaram ler o Brasil com essa obra, e acabaram produzindo, um deles, o Guilherme Piso, acabou produzindo uma obra que é Ares, Águas e Lugares, o mesmo título do Hipócrates, do Brasil. E aí, então, ele faz uma leitura do Brasil a partir desse viés hipocrático. Nessa leitura do Brasil, ele vai fazer uma leitura determinista do ethos brasileiro, do ethos do homem brasileiro, e também da natureza brasileira, mas, sobretudo, o que mais me interessou foi do homem brasileiro. E a equação primeira, ela vai ser mais sofisticada, mas, primeiramente, é aquela equação simples. Quanto melhor a natureza, quanto mais benéfica a natureza, quanto mais favorável a natureza, pior é o ser humano, porque menos esforço ele tem que fazer. Então, o europeu é melhor do que o asiático, porque o clima na Ásia é melhor. E o brasileiro é muito pior do que o europeu, porque o clima no Brasil é muito bom em relação ao da Europa. E a Europa, como tem um clima ruim, o homem tem que ser mais esforçado, portanto, ele é mais trabalhador. E daí vem essa ideia. Aí eu localizei as matrizes dessa ideia de que o brasileiro é indolente, que, sobretudo, o brasileiro originário, os povos originários são indolentes. Nisso está explicitamente lá no Piso, sob o substantivo socordia, que é essa indolência, da qual ele acusa todos os brasileiros autóctones, né? Ou não tão autóctonos assim, os mestiços também, porque afinal de contas estão contaminados por aquilo, exceto, depois eu posso falar um pouco mais disso, mas só deixo essa raiz aqui, exceto o sertanejo, porque esse tem terra ruim, aí uma terra que dá pouco fruto e tal, então esse é bom, mas aquele do litoral... Tem que trabalhar muito para a terra, né, porque tem que sofrer, é isso. Isso, o sofrimento engrandece o homem. Bom, mas eu acho que a gente queria saber a anedota por trás do seu livro best-seller. Você nos disse nos bastidores que teria uma história para contar sobre esse livro. Agora a gente gostaria de encerrar, então, o nosso episódio de hoje com essa história. Eu conto com prazer essa história, Flávia, porque, de fato, ela é uma história que merece entrar para os anais dos estudos clássicos. Esse livro, que, de fato, foi um best-seller, não entre os classicistas, mas, sobretudo, entre os médicos. Eu posso dizer que foi um best-seller porque só a versão impressa dele vendeu mais de 5.000 exemplares. A versão impressa dele. Depois ele foi para online e eu absolutamente perdi a noção dos downloads e tudo mais. Ele está no Cielo Livros há muito tempo já, desde que o Cielo Livros existe praticamente aqui no Brasil. De qualquer forma, ele nasceu de uma fraude muito interessante. Eu estava num congresso da SBEC na UNB, na Pelotas. Eu não sei o ano, Gabriel, talvez tenha mas foi por volta de 2000, por aí, 2000 alguma coisa, 2000 e pouquinho. Eu estava lá em Pelotas e apareceu um sujeito que se dizia funcionário da editora da UNB e se ofereceu para editar o livro, um livro sobre Hipócrates. E procurou o Wilson, porque o Wilson era médico. E o Wilson, muito honestamente, com toda aquela correção que lhe é peculiar, o Wilson Ribeiro, meu coautor, que é médico de fato e também é doutor em letras clássicas, disse, não, olha, eu sou médico, mas quem estuda Hipócrates é o Henrique, e me apresentou para ele. E eu disse para o Wilson, olha, eu topo fazer esse livro, por encomenda da UNB, assim que eu tinha entendido, desde que você faça comigo, desde que você seja meu coautor. E ele topou. E assim nasceu o livro. Acontece o seguinte, o sujeito não era da UNB. E nós fizemos o livro. Essa história. E não tínhamos onde editar o livro estava pronto. E o Wilson ficou muito irritado
com isso. E ele me dizia assim, agora você tem que arranjar um jeito, a gente editar esse livro, a gente fez esse livro, agora ele tem que sair, o livro estava pronto. E eu estava com aquele arquivo daquele livro, eu botei bem na minha área de trabalho do computador, para ele ficar me incomodando ali, e eu ficasse assim, eu tenho que dar uma solução para isso, Aí abri o edital da Fiocruz, eu candidatei o livro no edital da Fiocruz, nós ganhamos o edital e saiu como o primeiro volume de uma coleção de história da medicina. Eles queriam começar uma história da medicina com Hipócrates, com toda razão, né? Ou não sei, né? Porque aquela coisa também muito ocidentalizante. De qualquer forma, saiu lá o tal do Hipócrates como o primeiro livro dessa coleção. Mas ele nasceu de uma fraude. Foi muito interessante. Essa história perpetuada em nome da UNB, inclusive, né? Em Brasília! Não, eu fui, Flávia, uma reunião, o Gabriele participou dessa reunião, o Zé Otávio estava na editora, se eu não me engano, a gente fez uma reunião aí na UNB, eu fui para a UNB para tentar resolver o negócio, e assim, mas essa pessoa não é daqui, essa pessoa não trabalha aqui, o que a gente vai fazer? A gente não tem orçamento para fazer esse livro, a gente não tem como fazer mas esse no final livro. publicaram no lugar perfeito, a Fiocruz tem uma importância muito grande, né, para a pesquisa em saúde no Brasil, né? Então, assim, mas a produção foi até melhor. Foi tão precário, porque eles não têm nenhuma tradição em publicar livros que tenham palavras em grego e tudo mais. A gente queria fazer em grego espelhado, eles não tinham condições de fazer em grego espelhado. Tudo muito precário. E acabou que quem cuidou dessa parte, digamos, gráfica do livro foi a Tatiana, né? A Tatiana e uma ex-aluna nossa, Elaine Machado, que cuidaram dessa parte gráfica do livro aos trancos e barrancos, porque era tudo muito precário naquela ocasião, estou falando de 2004 aí, e uma editora que não tem expertise nessa área. Olha, mas no fim, como o Gabriele falou, acho que acabou tendo um lugar importante dentro de uma coleção. Eu espero que essa coleção tenha, né, tido muitos outros livros, e fica aí, né, a dica aí dos malandros aí, dos malandros editoriais que a gente pode encontrar. Mas muito interessante, muito legal saber essa história, professor Henrique. E gostaria de agradecer, em nome da equipe, a tua presença. Acho que vai ser um episódio muito, muito interessante para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada mesmo por estar conosco hoje. Eu que agradeço muito a você, Flávia, ao meu querido amigo, irmão Gabriele, Fernanda, que eu conheço hoje, a toda a equipe do Arcai, é o Arcai que eu admiro e que eu sou uma espécie de cofundador, porque quando o Gabriel estava ali no embrião do Arcai, eu fui lá na UNB para ver o parto do Arcai e conhecer a sala ainda toda em construção, toda ainda com nada, vazia ainda. Eu conheci essa sala. Então, parabéns à equipe. Henrique, é verdade. E se você voltasse agora, veria que estamos na mesma situação. Nós estamos mudando a sala agora, está tudo uma confusão danada. Você vê que o tempo tem uma ciclicidade nessa coisa. Aliás, você precisa voltar muito em breve para poder ver a nova sala. Muito obrigado, Henrique. Você ouviu o podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!